Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso estudo diário aqui pelo TikTok, Kawaii, aqui pelo Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos no capítulo 7 de Lucas. Hoje nós vamos estudar do versículo 11 ao 17. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Vamos ao estudo. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E depois de todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus do impossível, que pode todas as coisas, que opera poderes e milagres sobrenaturais. Aquilo que é impossível para a ciência fazer, aquilo que é impossível para a carne fazer, para a força fazer, o nosso Deus faz, sem nem se levantar do teu trono. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Seja glorificado o nome do Senhor nesse estudo tão abençoado, a qual Ele tem nos proporcionado. Nós te louvamos, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um escândalo quando Ele caminhou por essa terra como homem. Deus que se fez homem. Santo, puro, cheio de glória, com a virtude do Espírito Santo, para curar, para ressuscitar, para purificar leprosos e pregar o Evangelho do Reino de Deus aos pobres. Jesus saiu e na chegada de Naim, estava acompanhando ele, os seus discípulos. Você vê que os seus discípulos sempre estavam acompanhando ele. E também uma grande multidão, porque ali estava operando grandes sinais, atendendo a necessidade do povo. E com ele vinha muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele chegou perto da cidade, o que ele vê? Ele vê o povo levando um defunto. E esse defunto era um filho único de uma mãe que estava em pranto, chorando e sofrendo. Porque seu único filho morrera. Enterrar um filho é dor, é sofrimento, é uma espada que entra no seu coração. E Jesus, quando ele vê a dor do ser humano, de fato ele quer trazer refrigério para nós. Mas mais do que isso, ele quer trazer salvação com arrependimento de pecado. E ele vê e ele se move. No versículo 13 está falando: e ele vê e se move de íntima compaixão por ela, por esta mãe que perdera o seu único filho. E ele diz: olha o que ele fala. Ele olha para ela e fala: não chores. E quando ele fala não chore, ele chega até o caixão, ele toca no caixão. O povo que estava levando o caixão com o defunto dentro param. E quando o povo para, ele olha para aquele homem morto, para o defunto, e ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Um defunto pode ouvir, gente? Não.
Você pode cortar o seu corpo, você pode fazer o que você quiser com o defunto, que ele não vai sentir dor, muito menos ouvir. É aqui que se manifesta a glória de Deus e o sobrenatural de Deus, o seu reino, o seu poder, a sua glória. E o defunto se assentou. Olha a descrição de Lucas. E o defunto, porque estava morto, se sentou e começou a falar. E ele o entregou à sua mãe. E diante de tudo isso, houve temor, o povo ficou apasmado. Imagina um defunto que você está indo enterrar, se levantar pela palavra de um homem, a qual você está vendo como homem, mas que é Deus. O povo entrou em temor, o povo glorificou a Deus, por ter dado tal poder ao homem, por ter se levantado um profeta tão poderoso entre nós, a qual Deus visitou o teu povo. Amado, diante de tantas controvérsias da vida, o que você tem gemido? Pelo que você tem sofrido? Se tu és um servo do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos trazer refrigério em meio à angústia, em meio à dor, em meio ao sangramento. Ele pode trazer refrigério para nós, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso conosco. Em meio ao sofrimento, em meio à morte, Ele pode trazer a vida. Então qual é a sua luta, a sua demanda, o seu sofrimento? Se tu és um servo de Deus, se tu não és, primeiro se torne servo dele, porque Ele tem refrigério para a sua alma perturbada e atormentada. Ele tem alegria verdadeira para ti, e não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode de fato trazer vida e vida com abundância para nós, que outrora estávamos mortos nos nossos deleitos e pecados. Não perdei a oportunidade quando Cristo se manifestar a vós. Ao contrário, deixai-o te ressuscitar. Ouvi a voz dele te chamando. Levanta-te. Se Ele está te chamando, levanta-te, porque Ele está te chamando. E se Ele está te chamando, você tem o poder dado por Ele para pôr-se de pé pelo poder do Espírito Santo. Assim como Lázaro estava morto, Ele diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu porque ele ouviu a voz do Senhor. Então Jesus está te chamando. Você que está aí, talvez morto espiritualmente, emocionalmente, em pecado, Jesus está te chamando. Levanta-te, põe-te de pé, que eu te curarei e sararei. Nada é impossível para Deus. Só tem uma coisa que Deus não faz: mexer no seu livre-arbítrio, na sua escolha, a capacidade de tomar decisão. Você é livre para tomar suas decisões. Você é livre para tomar suas decisões, se quer segui-lo ou não. Nisso Ele não interfere, mas Ele te chama. Ele te chama, levanta-te. Sai desse estado de morte e vem para a vida que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, graça e paz. Até o próximo estudo, que o Espírito Santo possa esclarecer ao seu coração as palavras do Senhor. Amém? Deus abençoe.